Olá, meu nome é Alexandre Leite. Eu sou cristão, evangélico, marido, filho, pai e avô. Trabalho como gestor de empresas e atendo o meu chamado de fé como pastor evangélico. E hoje eu estou aqui para me posicionar. Eu sei que alguns de vocês já me conhecem e outros ainda não me conhecem. Para você que não me conhece, é um prazer estar falando com você. Gostaria de começar o meu posicionamento dividindo um texto bíblico com você. O texto diz assim: conheço suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Esse texto está em Apocalipse 3, 15, 16. Eu tenho visto muitos irmãos e líderes, pessoas que até então eu admiro, tomando uma postura de isenção frente a tudo que estamos vendo nessa campanha eleitoral. Eu entendo essa postura de isenção como uma omissão. E eu acho que aquele que deixa de agir é tão responsável quanto quem age, de uma maneira ou de outra. Por isso, eu sinto que tenho que me posicionar diante de todos aqueles que me conhecem e me seguem. Eu quero esclarecer algumas coisas sobre o meu posicionamento. Eu acho que esse pleito eleitoral ele é muito diferente dos anteriores, pois estamos vendo a olhos nus os rumos que a nossa política tem tomado. Estamos seguindo em alta velocidade para uma ditadura, se é que a gente não já está nela. E muito pior do que tudo que nós já tivemos. Nós temos censura prévia, cerceamento de liberdade de culto, a gente já teve isso, impedimento do direito de ir e vir, o impedimento do direito de trabalhar. Nós já tivemos tantas outras inconstitucionalidades que vieram de uma experimentação de aceitação que aconteceu durante a pandemia. E nesse momento está em fase de imposição com as eleições como justificativa. Meu entendimento, na verdade, é que tudo é muito simples. É uma questão do que eu entendo por minha fé e como isso se traduz nas minhas escolhas. O Senhor nos ordenou a pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos fazer isso de qualquer maneira, nós vamos fazer isso de qualquer modo se nós somos cristãos. Nós pregaremos Jesus na legalidade ou na ilegalidade. Nós falaremos contra o pecado na legalidade ou na ilegalidade. Nós diremos que existem religiões que afastam o homem do caminho de Deus e nós faremos isso na legalidade ou na ilegalidade. Porém, quando nós temos a oportunidade de escolher ter a liberdade para fazer isso, nós vamos deliberadamente escolher alguém que quer regular, restringir e nos colocar nos nossos lugares. Quando eu faço essa escolha, eu estou traindo a minha própria fé. E eu preciso ser confrontado com isso. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz em Jeremias 1, 5: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da mãe te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus está ativo na vida de um ser humano enquanto ele está no útero. A Bíblia diz em Salmo 139, versículo 13 e 14: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Queridos, é muito simples, muito simples. A palavra nos ensina que nós somos criados antes da formação no ventre. Quer dizer que quando nós nos formamos já lá no ventre da nossa mãe, nós já existíamos, nós tínhamos vida. Como podemos conceber que um cristão verdadeiramente convertido, que diz que a palavra de Deus é a sua única regra de fé e de prática, como ele pode escolher pessoas e políticas que defendem o assassinato de bebês no ventre das suas mães? Gente, isso não é incoerência. Isso é falta de conversão.
Eu poderia trazer inúmeros outros pontos aqui, outros exemplos, como a legalização das drogas, a ideologia de gênero, o incentivo à impunidade que gera a criminalidade. Tá? Eu poderia trazer vários outros exemplos para vocês. Mas sabe, eu entendo o dilema dos líderes e dos meus irmãos pastores, que eles estão divididos entre perder pessoas e se posicionar. Olha, eu sei que o presidente atual ele não é evangélico. E por isso eu entendo que ele, como qualquer outro que não tem um compromisso único e exclusivo com Jesus, ele precisa de salvação. Porém, nós temos à mesa duas propostas. Uma nos leva à possibilidade de falar sobre conversão. E a outra é uma campanha em favor da condenação. O dilema vivido nas igrejas, ele não é de hoje. Ele iniciou com o tema pecado, ele iniciou com o tema santidade e outros temas que confrontam o ser humano com as suas próprias falhas. Mas é esse confronto, é falar sobre o pecado, é falar sobre santidade que gera a conversão. Prezados, eu sei que ao me posicionar, eu sei que muitos de vocês se sentirão confrontados. E isso é bom. Pois é assim que eu estou atendendo o chamado que Deus me deu, o chamado pastoral. O certo é aquilo que é apontado na palavra de Deus por Jesus. E o errado é tudo que é o contrário dessa mesma palavra, e é tudo que é o contrário a Cristo. Se você, como cristão, está com uma visão política de esquerda, você precisa entender algo muito simples. Você precisa de conversão. Meu amado irmão, você que é pastor, entenda algo com carinho que eu vou falar para você agora. Se você tem na sua igreja irmãos que estão caminhando a jornada de fé deles com vocês, mas que eles estão nesse aspecto político e ideológico da esquerda, você precisa ter a consciência que eles não estão prontos para funções e cargos de liderança, pois eles ainda são novos convertidos, eles ainda estão titubeando entre o caminho de Deus e o caminho do inferno. Você, meu amado, você precisa ser mais incisivo na ministração da verdade. Precisamos entender o momento histórico pelo qual estamos passando. E que temos o sistema do mundo lutando contra a igreja. E isso não é teoria da conspiração, isso é somente Bíblia. Mas a Bíblia nos convoca a tomarmos posição em nossos princípios e em nossos valores de fé, escolhendo os princípios e valores cristãos. A gente não vai consertar tudo, mas escolhendo os princípios e valores não cristãos, com certeza nós destruiremos tudo. Ser evangélico e protestante implica em conhecer a verdade. Leiam, busquem informações, confrontem narrativas contra fatos e tirem suas próprias conclusões. Por tudo que eu falei para vocês nesse posicionamento, amanhã eu estarei votando no presidente Bolsonaro para mais um mandato. E é o momento que você deve fazer a sua escolha. Não seja covarde. Assuma a sua posição como homem e como mulher de Deus. Vote com sabedoria. Vote com consciência. Mas, acima de tudo, vote com a sua fé.